Bom dia, nós vamos estar apresentando os indicadores de saúde, como atividade avaliativa da disciplina de Vigilância Epidemiológica da Universidade Federal do Espírito Santo, no curso de Medicina Veterinária. O grupo é composto pela Letícia Calazans, por mim, Lígia Isabelle, pela Lília Rebonato, Marcela Esteves, Thalia Cipriano e Valéria de Souza. Nós vamos apresentar os dados. Os dados foram buscados no Tabnet pela cidade de Guarapari no ano de 2018. O indicador 1, ele tem como título mortalidade prematura de 30 a 69 anos pelo conjunto das 4 principais DCNTs, que são as doenças do aparelho respiratório, do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. Bom, os dados para calculá-lo foram, no numerador, o número de óbitos de 30 a 69 anos por essas doenças, que são registradas no CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, segundo esses códigos que vocês estão vendo, no ano de 2018, na cidade de Guarapari. E aí nós temos as faixas etárias, como vocês podem ver na tabela, e um total de 194 óbitos por essas doenças. No denominador vai ser a população total residente em Guarapari no ano de 2018 de 30 a 69 anos, que são 61.014 pessoas. Para calcular, a gente divide um valor pelo outro e multiplica por um fator, que é 100.000. Ou seja, o que esse indicador nos fornece? Que houveram 317,96 óbitos entre pessoas de 30 a 69 anos pelas doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças crônicas em Guarapari no ano de 2018, quando a gente considera uma população de 100.000 habitantes de 30 a 69 anos. Falando com outras palavras, se a gente pegasse Guarapari, 100.000 habitantes no ano de 2018, esses habitantes de 30 a 69 anos, 318 teriam morrido por causa dessas doenças. Agora eu vou falar um pouco sobre o indicador 3. Tem como título a proporção de registros de óbitos com causa básica definida. Para calcular a causa básica definida, a gente tem que excluir os óbitos sem causa básica definida. Só um instante. Bom, continuando, o nosso slide tinha dado um problema. Então, como eu disse, para calcular a causa básica, os óbitos de causa básica definida, a gente tem que excluir os de causa básica não definida. Eles constam no capítulo 18 da CID-10, que são as doenças do R00 até o R99, que são afecções, sintomas e achados mal definidos. E são eles que a gente encontra nessa primeira tabela, escrito causas de 3 dígitos. Então, foi um total de 5 óbitos por causa básica não definida em Guarapari. Já ali no denominador, a gente tem uma tabela de total de óbitos no município de Guarapari. E aí a gente vai excluir esses que a gente tem o total, que é o 779, desses 5 que são os de causa básica não definida, chegando ao valor de 774, que são os óbitos com causa básica definida. E aí a gente vai dividir os com causa básica definida pelo total e multiplicar por 100. E assim a gente vai ter como indicador 3, 99,36% dos óbitos em Guarapari em 2018 tinham causa básica definida. O indicador 7, ele vai dizer respeito ao número total de casos autóctones de malária no município de Guarapari. Esse é um indicador importante que está relacionado à transmissão de malária. E ele vai contribuir para orientações e ações da vigilância epidemiológica
e o controle dessa doença. Então, não houve registros de casos confirmados de malária em Guarapari no ano de 2018, como observado na tabela. E o cálculo ele seria o somatório dos números positivos, eliminados aqueles de lâmina de verificação de cura, que seria os testes realizados após o início de tratamento da doença. Então, o número total de casos confirmados autóctones de malária no município de Guarapari no ano de 2018 foi de 0. O indicador 8, ele trata-se do número de casos novos de sífilis congênitas em menores de 1 ano de idade. E esse indicador é importante para averiguar se o pré-natal das gestantes com sífilis está sendo satisfatório, pois a sífilis ela pode ser prevenida durante a gestação e durante o parto, né? E então, como pode ser observado na tabela, o número de casos de sífilis congênitas registrados em neonatais precoces foi de 10, neonatais tardios foi de 0 e pós-neonatais foi de 0 também, no ano de 2018. E o cálculo ele é baseado na somatória, né, do número total de casos de sífilis registrados em menores de 1 ano de idade. E, como nós podemos observar, o número absoluto de casos novos foi de 10 no ano de 2018 em Guarapari. Indicador 11, ele vai falar a razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária. Bom, o número de exames citopatológicos do colo do útero realizados em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos em 2018 no município de Guarapari foram de 4.372 exames realizados. Já o tamanho da população feminina entre 25 e 64 anos em Guarapari no ano de 2018 era de 34.380 mulheres. O cálculo é feito com a soma da frequência do número de exames citopatológicos do colo do útero realizados em mulheres de 25 a 64 anos no município e também no ano de atendimento, dividida pela população feminina na faixa etária de 25 a 64 anos no mesmo local e ano, pegar esse valor e dividir por 3. O valor encontrado foi de 0,381 exames citopatológicos do colo do útero realizado nas mulheres de 25 a 64 anos. Esse valor foi menor do que o que encontrado na série histórica, que variava de 0,54 a 0,42 entre 2010 e 2015. Bom, o indicador 12, ele vai ser possível calcular a razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos na população residente de Guarapari no ano de 2018. Bom, na coleta de dados, obtivemos um número de mamografias realizadas no ano de 2018, na cidade de Guarapari, de 1.060 exames. Já a população total feminina da faixa etária de 50 a 69 anos em 2018, no município de Guarapari, foi um total de 13.099 mulheres. O cálculo ele é realizado através da soma da frequência dos exames, das mamografias realizadas, dividido pela população total feminina da faixa etária, dividido por 2. Obtivemos um resultado de 0,16, o que vai nos indicar que a cada 6 mulheres residentes do município de Guarapari no ano de 2018, dessa faixa etária, foram realizados um exame de mamografia de rastreamento.
Já o indicador 13, ele vai nos dar a proporção de partos normais realizados no Sistema Único de Saúde e na saúde suplementar. Na coleta de dados, foram obtidos, né, o número total de partos realizados de nascidos vivos, de todos os partos de mães residentes de Guarapari no ano de 2018, que foi de 1.798. E o número de nascidos vivos por parto normal no município de Guarapari no ano de 2018 foi de 896. Pode passar. Então, o cálculo ele é realizado através do número de nascidos vivos por parto normal, dividido pelo número de nascidos vivos de todos os partos de mães residentes de Guarapari, multiplicado por 100, que vai nos dar a proporção de 49,83% dos partos, de todos os partos ocorridos de nascidos vivos no município de Guarapari de 2018, 49,83% foram por parto normal. Bom, o indicador 14, ele vai se relacionar à proporção de gravidez na adolescência nas faixas etárias de 10 a 19 anos. O numerador, ele vai ser o número de nascidos vivos nessas mães, né, de 10 a 19 anos, e como pode ser observado nas tabelas, as de mães de 10 a 14 anos foram registrados 14 partos, e de mães de 15 a 19 anos foram registrados 268 partos. Então, no total, foram 282 nascidos vivos de mães entre 10 e 19 anos, no município de Guarapari, no ano de 2018. E o denominador vai ser o número total de nascidos vivos nesse município no mesmo ano, que foi de 1.798. Então, é feito a divisão desses fatores e multiplicado por 100, que deu 15,68% é a proporção de gravidez na adolescência entre mães de 10 a 19 anos residentes em Guarapari no ano de 2018. O indicador 15 fala da taxa de mortalidade infantil. As fontes são o Sistema de Informações sobre Mortalidade, SIM, e o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, que é o SINASC. Bom, para todos os dados de taxa de mortalidade que nós vamos calcular, o denominador vai ser o número de nascidos vivos de mães residentes em Guarapari em 2018, que é o valor de 1.798. Para calcular a taxa de mortalidade infantil, o numerador vai ser o número de óbitos de residentes com menos de 1 ano de idade em Guarapari, que foi 18. Para calcular a taxa de mortalidade neonatal precoce, como numerador, nós vamos usar o número de mortos menor que 1 ano entre 0 e 6 dias de vida, que foi 9. Para calcular a taxa de mortalidade neonatal tardia, o numerador utilizado vai ser o número de mortes menor que 1 ano entre 7 e 27 dias em Guarapari, com um total de 5. A taxa de mortalidade pós-neonatal vai usar como numerador um número de mortes menor que 1 ano entre 28 e 364 dias. Tem uma observação, que para os municípios com população menor que 100 mil habitantes não será calculada a taxa, e sim o indicador vai ser representado por um número absoluto. O parâmetro nacional de referência utilizado é o índice considerável aceitável pela Organização Mundial da Saúde, que é de 10 mortes para cada 1.000 nascimentos. E para todos os cálculos, o fator de multiplicação vai ser 1.000. Então, a taxa de mortalidade infantil, nós encontramos de 10,011. Para a taxa de mortalidade neonatal precoce, nós encontramos o valor de 5,005. Para a taxa de mortalidade neonatal tardia, nós encontramos 2,780. E para a taxa de mortalidade pós-neonatal, 2,224. Bom, essa foi a nossa apresentação.
A gente sabe da importância dos indicadores para melhorar a saúde da população. Então, muito obrigada.